Bom, eu convido vocês agora para a gente poder analisar com um olhar bem técnico e com a ajuda dos nossos convidados, e eu vou apresentá-los em instantes, para a gente poder observar o esquema de segurança em Brasília. A gente viu essa condição de insegurança, essa condição de instabilidade do ponto de vista de segurança pública ficar bem em evidência nos últimos dias, principalmente depois daquele dia 12 de dezembro, quando houve uma, não vou chamar de manifestação, mas atos criminosos em Brasília, quando puseram fogo em ônibus, em veículos, depois da prisão de um apoiador do então presidente Jair Bolsonaro. Esses manifestantes tentaram invadir, por exemplo, a sede da Polícia Federal em Brasília e fizeram ali um cenário de guerra pelas ruas de Brasília. Além disso, e que coincidentemente foi no dia da diplomação de Luiz Inácio Lula da Silva, 12 de dezembro. Além disso, gente, nós vimos um pouquinho antes do Natal o que aconteceu com a tentativa de explosão de um veículo no aeroporto de Brasília, ou seja, uma tentativa de um ataque, de um atentado terrorista, que de fato não ocorreu, mas que depois esse apoiador dissera no depoimento, naquilo que expôs para a polícia e tudo mais, que fez aquilo muito também impulsionado pelas falas do então presidente da República. Então eu quero trazer essas questões aqui para que nós possamos refletir naquilo que o esquema de segurança para a cerimônia de posse teve de fazer para tentar de alguma maneira, né, estabelecer uma zona de controle para que tudo ocorra hoje dentro dos conformes na posse de Luiz Inácio Lula da Silva. Além de chefes de estados estrangeiros que estão previstos para hoje, a expectativa é de que 300 mil pessoas passem ali pelo gramado da esplanada dos ministérios, que participem do evento, mas o clima é de tensão. Então a gente fala agora sobre os desafios das forças de segurança nesta posse presidencial no painel CNN de hoje. E não estou sozinha, evidentemente, nós temos pessoas muitíssimo gabaritadas para isso. Eu convido agora o ex-secretário nacional de Segurança Pública, o José Vicente da Silva. José Vicente, muito obrigada, pela gentileza de estar conosco aqui na CNN. Já lhe desejo um bom ano de 2023, que também é coronel reformado da PM de São Paulo. E a Mariana Calil, que é professora da Escola Superior de Guerra do Ministério da Defesa. Mariana, obrigada, viu, pela gentileza. Muito bom tê-los aqui na programação da CNN para que a gente possa falar de segurança, mas infelizmente embasados por cenas de insegurança dos últimos dias. A primeira pergunta que eu faço e começo compartilhando com Mariana é como é que vocês avaliam a organização das forças de segurança para esse domingo de posse? Mariana, por favor. Bom, bom dia mais uma vez. Obrigada pela oportunidade de falar aqui com todos e todas. É um desafio muito grande o controle de multidões. Controlar multidões já é um grande desafio. Quando a gente fala em controlar multidões num cenário em que há ameaças objetivas, né, ao evento em si, a gente tem um outro cenário mais ainda complexo. Por isso que a gente teve algumas medidas como a suspensão do porte de armas no DF por dias que antecedem e sucedem, né, a posse do presidente Lula. Por isso que a gente tem medidas que vão além da medida de contenção de multidões e de prevenção de incidentes no evento em si. Eu avalio como muito bem feita o esquema de segurança, muito bem feito o esquema de segurança. As forças de segurança demonstram trabalhar interagências, né, trabalhar juntas muito bem, o que é um grande avanço para o nosso setor de segurança, e avalio que a troca de inteligências também tem sido muito bem feita. Então, isso é um grande ganho e um grande aprendizado que vem, inclusive, dos grandes eventos esportivos que a gente teve no Brasil há um tempo atrás, há 10 anos, mas é um aprendizado que a gente manteve vigente e que se mostra bastante importante em ocasiões como a posse do presidente Lula.
Uma palavra também para o ex-secretário nacional de Segurança Pública, o José Vicente da Silva, também coronel reformado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O senhor que está bastante habituado, né, na participação desses grandes eventos, de como conter milhares de pessoas, né, de que maneira ter essa inteligência, arquitetar esse esquema de segurança num evento dessa magnitude. Então, gostaria de ouvi-lo. Como é que o senhor avalia todo o esquema proposto para este domingo em Brasília? A gente não sabe exatamente como estão os bastidores dos arranjos da segurança do evento. Porque nós temos uma complexidade de força, a professora Mariana já mencionou bem, porque nós temos aí a Polícia Militar, principalmente, mas também a Polícia Civil do próprio governo, do Distrito Federal, mas nós temos também o trabalho da Polícia Federal, temos ainda, por parte do Ministério da Justiça, a Força Nacional de Segurança Pública, e também as Forças Armadas que estão nas imediações, não só porque tem um batalhão de guarda que faz, os Dragões da Dependência, que faz a segurança das instalações presidenciais, mas até ontem, pelo menos, o Gabinete de Segurança Institucional tinha uma grande capacidade de articulação dessas forças. Esse gabinete foi mencionado aí como muito bolsonarista e foi bastante esvaziado, ao que tudo indica, para a continuidade da segurança presidencial a partir do dia de hoje. Essa coordenação, ela tem um aspecto interessante, que maior competência de coordenação de forças tão variadas, num ambiente tão grande como é o caso desse grande evento, ficaria mais com o Exército, que tem uma grande capacidade de logística, que as polícias federal ou a Polícia do Distrito Federal não tem. Então, a participação deveria ter sido mais intensa por parte dessa coordenação do GSI. De qualquer maneira, há uma preocupação de se desenhar cenário de segurança a partir da coleta de inteligência, que, claro, vem sendo feito já há algum tempo, com o pessoal infiltrado, também com várias outras fontes de informação, como a própria varredura nas redes sociais, dá para se medir um pouco a temperatura dos grupos de oposição que podem ter, eventualmente, algumas oportunidades de confronto. O grupo de apoiadores do presidente que está entrando, o presidente Lula, o grupo de apoiadores do Bolsonaro, que em alguns momentos se mostraram bem aguerridos aí no posicionamento entre eles. Isso leva, naturalmente, ao posicionamento que foi feito para a cerimônia de posse hoje, com a restrição de acesso à esplanada dos ministérios, com uma contenção, evidentemente, de revista das pessoas, proibição de certos artefatos que possam ser prejudiciais aí à movimentação de multidão, mas o que se está percebendo, um conjunto de restrições, é que não vai ser como aconteceu lá em 2003, que não havia esse tipo de oposição, o ambiente era muito pacífico, foi uma grande festa, não só nos ambientes internos, dos shows, mas também na própria esplanada, nos ambientes abertos. Dessa vez, recomenda-se um pouco mais de cautela, o que nós estamos vendo aí. Aparentemente, está tudo sendo conduzido de uma maneira adequada. Não se percebeu ainda nenhuma movimentação de atrito entre essas multidões que estão aí, mas principalmente a multidão maior hoje, parece evidente nas proximidades da área da cerimônia, as de apoio ao presidente. Aparentemente, as medidas adotadas estão caminhando para que transcorra sem problemas. Eu vou inverter a ordem agora e recomeçar com o coronel nessa próxima pergunta para poder ouvi-lo. Quando a gente fala de riscos para uma cerimônia, a gente está falando de quais riscos? Por exemplo, quando nós vimos a campanha presidencial que culminou com Jair Bolsonaro como presidente, o próprio então candidato passou por um atentado, algo terrível, né? Levou uma facada, estava ali em meio às pessoas, em meio a apoiadores e de repente um infiltrado lhe deu uma facada e foi algo que quase tirou a vida dele, um episódio terrível. No caso de hoje, que nós temos uma cerimônia de posse, existe um controle maior desse esquema de segurança, mas sempre há de se ficar com o pé atrás para algumas questões. Gostaria de ouvi-lo. Os riscos, se existem, são quais? Nós temos dois tipos de risco. Um risco é esse tipo que você mencionou, de que alguma pessoa transtornada cometa uma agressão grave contra uma autoridade. Como aconteceu com o Bolsonaro durante a campanha, mas nós tivemos ataques ao presidente Kennedy, ao presidente Reagan, ataque ao Papa, inclusive, numa área extremamente pacífica. Pessoas transtornadas no meio da multidão podem fazer isso. Essa é uma preocupação que se tem.
não é exatamente com aquele grande terrorista, aquele lobo solitário, mas pessoas perturbadas aparecem frente à celebridade e suscitam alguns comportamentos perigosos. Uma outra preocupação, evidentemente, é que toda multidão embute riscos muito graves de movimentações aí, perigosas, de atropelamento. Pessoas morrem, até em Meca morreram, um ambiente religioso ou no show de rock da Alemanha. As multidões, a professora Mariana mencionou, elas precisam, hoje tem toda uma tecnologia de gestão de multidões, porque elas embutem, sim, perigo de tragédia. Uma terceira possibilidade, naturalmente, seria grandes confrontos desses grandes grupos de apoio e de oposição ao presidente que está entrando. Essas três preocupações são as que concentram mais a atenção das autoridades. Nós temos registros ou informações, pelo menos, de que temos snipers em alguns dos prédios da esplanada para, eventualmente, identificar indivíduos em situação de iminente perigo às autoridades que possa, eventualmente, fazer um uso de tiro para neutralizar. Mas isso é um caso extremado, não se espera muito isso, mas também não há justificativo que não se prepare para uma eventualidade desse tipo. Compartilho então a palavra agora com a professora Mariana Calil, que é professora da Escola Superior de Guerra do Ministério da Defesa. Professora, quais são esses riscos que poderiam ser avaliados? E acrescento aqui uma pitada. Durante a semana a gente até trouxe uma apuração da Basília Rodrigues dizendo que Lula teria dito ali aos aliados que não gostaria de usar colete à prova de balas e que não usaria. Gostaria que a senhora interpretasse, por favor, também essas movimentações e quais são os riscos exatamente que esses líderes podem correr num evento como esse. Bom, o Lula tem toda uma percepção da política e da sociedade, né, muito particular. Então, ele é o decisor e ele deve obedecer, sem dúvida, a segurança dele, mas ele tem a discricionariedade de não adotar as medidas que são indicadas. Bom, mas os riscos que perpassam um grande evento como esse, como o coronel mencionava, são riscos que dizem respeito, sobretudo, à lógica da multidão. A lógica da multidão, ela traz consigo a ideia de que possíveis, por exemplo, explosões de fogos que não sejam esperadas, ou possíveis explosões dentro das cozinhas de onde se vende alimentos, de botijões de gás, etc., podem gerar um susto que fazem com que a multidão se movimente de forma abrupta e gere aí danos à segurança de diversas pessoas, de muitas pessoas, né, da multidão inteira. Então, esses riscos precisam todos ser levados em consideração. Então, obviamente, deve estar havendo, e como o coronel falava, há muitas questões de bastidores, né? Mas há todo um esquema de segurança também voltado aos fornecedores da posse, né? Do grande evento, dos shows e dos vendedores de alimentos e etc., que estão ali, que precisam tomar cuidado com o material que estão usando, né? A outra questão que diz respeito à radicalização da população brasileira, que gerou tantos atos violentos no dia 12, quanto a tentativa de atentado terrorista do dia 24, sem dúvida precisa de um trabalho integrado, como eu havia mencionado, entre as polícias, sobretudo de inteligência, para mapear a temperatura dessas aglomerações que estão em frente aos quartéis, por exemplo, que podem vir a criar problemas não só para o grande evento de posse, mas também em outros estados e outros municípios brasileiros que estão vivenciando esse momento de transição do poder do Jair Bolsonaro para o presidente Lula da Silva. Então, são questões que precisam ser levadas em consideração, sobretudo em Brasília, a questão da radicalização da população, mas da aglomeração que foi feita perto da aglomeração principal, né? Então, da aglomeração no QG que existe hoje, que é cerca da aglomeração que está começando a ocorrer na esplanada e quanto eles podem se tangenciar, né, e evitar que se tangenciem. Então, qual é o perímetro de segurança desse evento, desse grande evento, e se vai incluir ou excluir os manifestantes organizados em frente ao QG. Então, tudo isso são questões importantíssimas e, sem dúvida, estão sendo levadas em consideração, porque eu estou em Brasília e está tudo bem, está tudo certo, eu sinto que as pessoas estão com medo, mas as pessoas estão na rua. Então, eu acredito que todo o esquema de segurança tenha sido muito bem sucedido, porque a segurança também é uma sensação,
né? É algo subjetivo. E me parece que as pessoas estão se sentindo seguras, embora haja riscos muito objetivos. E por isso a tentativa durante os últimos dias, não é, do grupo de esquema de segurança de sempre vir a público dizendo, olha, tá tudo bem, tá tudo em paz, né? Porque também há o desejo da organização do evento que você não tenha um evento desse tamanho esvaziado por causa de insegurança dos apoiadores que estão acompanhando os acontecimentos dos últimos dias. A próxima pergunta que eu trago aqui para vocês, e reiterando que nós estamos ao vivo, 11 horas e 59 minutos deste primeiro dia do ano, dia 1º de janeiro de 2023, de que maneira vocês avaliam o STF dentro dessas decisões no quesito de segurança, que nós tivemos uma decisão que foi reiterada pelo ministro Alexandre de Moraes, após um pedido do próprio PT, de proibir o porte de armas no DF, na região do DF, que isso ocorresse até amanhã. Eu vou inverter a ordem de novo, tentando manter aqui a democracia da fala com a professora Mariana. Então, de que maneira, professora, você avalia essa decisão de restrição de circulação para quem está autorizado para portar armas, né, para circular, mas que foram proibidos de fazê-lo, de circular com essas armas durante esses momentos de posse? Bom, eu não tenho em mãos que subsidiou a decisão do Alexandre de Moraes, né? Mas certamente ele entendeu que há risco objetivo, né, risco real à posse do presidente, não só risco à multidão, mas à posse em si. Então, ele considerou que os direitos das pessoas de portar a arma, concedidos às pessoas de portar a arma, poderiam ser relativizados em prol de direitos coletivos e individuais de ir e vir, direitos de manifestação política, etc, etc. Então, ele pesou quais são os direitos que poderiam ser prejudicados em determinado momento, no momento curto, né, no período curto de tempo, em prol de uma questão de outros direitos que se sobrepõem naquele momento ao direito de portar a arma. Então, acredito que tenha sido uma decisão muito bem fundamentada do Alexandre de Moraes. Sem dúvida, como a gente viu, houve um escalonamento da violência do dia 12 para o dia 24, e isso tende a gerar muitos riscos a uma cerimônia de posse qualquer que seja ela, e é uma cerimônia de posse com uma multidão, sem dúvida, esse escalonamento da violência, a radicalização da população gera muitos riscos, e isso ficou claro na decisão do Alexandre de Moraes. Coronel, por favor, gostaria de ouvi-lo também a respeito dessa decisão do STF de restrição da circulação de quem tem autorização para porte de armas. Eu sou favorável a muita restrição a porte de armas de maneira geral. E nos ambientes de multidão, ou ambientes de entretenimento, de lazer, onde se aglomeram pessoas, evidentemente que a arma ela só amplia os riscos. As pessoas com a arma têm um potencial de tomar decisões erradas e acabam cometendo atos violentos. Isso aí historicamente se vê. Então, a restrição para um ambiente que estava um pouco tenso é uma decisão extremamente prática. Não há necessidade, evidentemente, de cidadãos estarem portando arma num momento delicado, como se está vivendo Brasília nesses momentos. A decisão foi correta. Eu entendo, inclusive, que deve-se pensar em novas soluções para a questão do porte de arma no Brasil, com mais restrição do que nós temos. Mesmo tais pessoas de bem, quando estão armadas, temos registro até de confrontos entre policiais em botecos, um caso acontecido em Pernambuco e outros locais, simplesmente porque há armas em locais em que não deveriam estar. Muito bem, ouvimos então o ex-secretário nacional de Segurança Pública, José Vicente da Silva, e também a professora Mariana Calil, que é professora da Escola Superior de Guerra do Ministério da Defesa. Eu agradeço aqui a gentileza de vocês de terem conversado conosco num domingo de manhã, dia 1º. Imagino que estejam aí com a família reunida, todo aquele afeto em volta, mas puseram o seu tempo disponível aqui para a gente. Obrigada, viu, coronel e professora? Um dia, um bom ano para todos.